Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, todos os novos amigos, os que já estão aqui com a gente há algum tempo, sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados para participar, e à vontade para participar desse estudo, né, que estamos iniciando hoje. Boa tarde, Michele. Boa tarde. É com muita alegria que estamos iniciando o estudo sobre a realidade psíquica, as forças da alma, né? Esta é uma iniciativa do NSP, a Federação Espírita Holandesa, em parceria com os amigos da AME Brasil. E hoje temos a satisfação imensa de novamente dar as boas-vindas a Michele para o início desse estudo. Michele, a palavra é sua. Obrigada, é sempre uma alegria, sempre uma honra poder estar aqui, que a gente possa ter, então, uma horinha de bons estudos, de boas trocas, vocês querendo falar, perguntar, trazer alguma contribuição, fiquem bem à vontade, certo? É só abrir o microfone, porque às vezes a pessoa pode levantar a mãozinha e eu estou falando uma coisa e posso não ver, então fiquem à vontade, se quiserem falar alguma coisa, me chama e a gente vai fazendo uma troca aí bem rica. Certo? Então, eu gostaria de começar dizendo que o universo é composto por Deus, espírito e matéria. Aquilo que a gente estuda, né, em Kardec, na doutrina espírita. E a gente tem visto atualmente que muitas descobertas da física moderna vão aproximando a nossa compreensão do funcionamento da vida psíquica através de conceitos elaborados pelo Jung. É muito interessante se a gente for ver um pouquinho da história da psicologia. O Jung, que era psiquiatra suíço, né? Vocês conhecem, porque volta e meia a gente faz referência às teorias dele. A Joana de Ângeles usa muito as teorias do Jung, porque, segundo ela, é a teoria psicológica que mais consegue se aproximar da compreensão de como é que é a mente humana entendida pelos espíritos superiores. Claro que falta muito ainda para que a gente consiga ter uma compreensão completa, mas a psicologia analítica do Jung, ela consegue se aproximar em vários aspectos. Então, por isso que a Joana usa muito na série psicológica, ainda que ela utilize também outras referências da psicanálise, da teoria humanista, da teoria cognitivo-comportamental, né? Tem diversas correntes, assim, mas ela usa bastante o Jung. E o Jung era muito amigo do Einstein. Olha que interessante, eles jantavam juntos muitas vezes, e ele acompanhou Einstein durante a construção da teoria da relatividade. Então, muitas coisas eles batiam papo jantando. Olha só que coisa, né? Que inveja, as criaturinhas lá batendo papo na hora da janta e conversavam, então, sobre as suas teorias, assim. Então, o Jung, apesar de, ao longo da sua infância, ele ter sido um menino que tinha muita dificuldade em matemática, ele tinha muita dificuldade nas exatas, isso tem numa das biografias dele, que se chama Memórias, Sonhos e Reflexões, é bem interessante, conta vários aspectos muito curiosos da vida do Jung, e um deles era esse, que ele tinha muita dificuldade em matemática, passou uns perrengues assim, para conseguir dar conta e superar isso na escola. Mas, na vida adulta, ele era amigo do Einstein e eles conversavam muito. Então, conforme ele foi tomando conhecimento desses aspectos pesquisados pelo Einstein, isso também foi abrindo horizontes para a compreensão do psiquismo humano. E o que o Jung vai dizer é que psique e matéria se relacionam. Então, assim, só para a gente ter mais ou menos uma ideia básica, né, sobre alguns postulados da física moderna, e se por acaso tiver gente das exatas, tiver algum físico aqui, por favor, me socorra, pode me ajudar a complementar, porque eu entendo um pouco só o que a cabecinha curiosa aqui consegue pesquisar e compreender, mas, assim, a título de nós entendermos um pouco, e lembrando que o André Luiz traz coisas muito ricas no seu livro Mecanismos da Mediunidade, acerca também dessa questão da relação entre psique e matéria. Então, a teoria da relatividade do Einstein vai falar que tempo e espaço são relativos. Por que isso? Porque o tempo ele é diferente em determinadas situações. Por exemplo, por influência da gravidade,
o tempo vai andar mais rápido ou mais devagar. Olha que curioso, né? Para nós que somos das humanas, assim, tem muitas coisas que são básicas já hoje em dia, mas que para nós, assim, nos traz inúmeras reflexões. E também a velocidade interfere na passagem do tempo. Então, o que acontece? Perto de um corpo celeste grande, como a Terra, por exemplo, perto da Terra, o tempo sofre a influência da gravidade e vai transcorrer mais lento do que longe do planeta. Então, a gravidade da Terra faz o tempo andar mais devagar. E a velocidade com que alguma coisa está se mexendo no espaço interfere também. Quanto mais rápido, mais devagar o tempo. Então, vocês entendem. Então, perto da gravidade e com a velocidade, o tempo é diferente. Então, o tempo é relativo. E o Stephen Hawking, também aquele físico bastante conhecido, ele fala do paradoxo dos gêmeos. Se a gente sabe o que mostram em muitos filmes de ficção científica, quando a pessoa vai viajar na nave espacial, a velocidade próxima da luz, que a gente não consegue hoje em dia, né? Mas se fosse possível, a pessoa vai para o espaço, quando retorna, ela continua com a sua idade, a mesma que saiu daqui, e todo mundo aqui na Terra ficou mais velho. Tem filmes que abordam essa questão, né? E o Stephen Hawking vai falar que o paradoxo dos gêmeos é o seguinte: se um dos gêmeos fosse viver no topo de uma montanha, enquanto o outro ficasse no nível do mar, o primeiro iria envelhecer mais rápido que o segundo. Só que a diferença ia ser tão pequena, porque embaixo no nível do mar e lá no alto da montanha, que não ia dar para notar. Mas se um deles fosse na nave espacial, que nem os filmes que eu estou falando, e fosse viajar perto da velocidade da luz, quando ele voltasse, ele estaria muito jovem ainda, e o irmão que ficou aqui estaria muito velho. Porque todos os relógios do corpo dele, vamos dizer assim, a batida cardíaca, o fluxo sanguíneo, as ondas cerebrais, iam se tornar mais lentos durante o trajeto por conta da velocidade. Então, a relatividade do tempo foi uma coisa que o Einstein conseguiu provar matematicamente e que nos traz inúmeras reflexões. Dito isso, tem também a teoria das cordas, também bastante conhecida da física, que é o que mais consegue aproximar duas teorias que até hoje não se conseguiu unificar na física, que é a da relatividade e a da física quântica. A teoria que abrange o macrocosmo e a teoria que abrange o micro. Elas não conseguem ser unificadas. E a teoria das cordas, do Einstein, diria que as partículas elementares da matéria, as menores partículas, elas vibram como cordas de um instrumento musical, de um violão. E essa vibração delas é que iria originar tudo no universo. Essas palavras começam a se aproximar um pouco do que a gente entende no espiritismo, né? Essa diferença de vibração da matéria, da energia, que vai dar origem, então, a tudo que nós conhecemos. Mais uma coisinha que eu quero trazer, e juro por Deus que não é para confundir a cabeça de vocês, pelo contrário, é para a gente pegar esses elementos para poder conversar um pouquinho, são mais dois aspectos. Um deles é o princípio da incerteza, também da física, de Heisenberg, que tira aquela precisão mecânica que tinha a mecânica newtoniana, que era essa física anterior à moderna, né? Porque essa física atual, que considera a mecânica quântica, mostra nos seus experimentos, que, com elétrons especialmente, que os resultados sempre são possíveis resultados, não são resultados exatos, porque nunca se tem como prever exatamente a posição e o momento que a partícula, da maneira como ela vai estar se comportando. É como se o elétron escolhesse o comportamento que ele fosse ter. Então, não daria para determinar simultaneamente a posição e o momento daquela partícula. Então, isso é o princípio da incerteza. Então, não se tem como ter certeza a respeito do comportamento das partículas subatômicas, certo? Na física quântica, então, das partículas, se tem a noção também do vazio da matéria.
porque as partículas estão sempre em movimento. E esse movimento delas é que dão à matéria o seu aspecto sólido. Tudo isso que eu estou falando não é espiritismo, tá? Isso que eu estou falando são questões já comprovadas pela física e se associa com o movimento das hélices de um ventilador, por exemplo. Quando o ventilador está ligado, as hélices em movimento fazem com que aquele ventilador pareça um disco rígido. Se o ventilador for desligado, a gente consegue observar que tem as hélices e tem os vazios entre elas. Em movimento, parece um disco rígido. O que acontece? As partículas em constante movimento fazem com que a matéria tenha um aspecto sólido. Mas, na verdade, ela é composta por imensos vazios. Então, se a gente pudesse perceber, né, a olho assim, a gente não percebe, mas a matéria teria um espaço vazio imenso. Então, olhem que curioso, né? Tudo isso assim que nos parece extremamente sólido, não é tão sólido assim. Isso que nós estamos falando da matéria densa, né? Então, imagina essas leis aplicadas, então, num nível muito mais complexo para matéria sutil e que a gente vai poder estudar mais a fundo na obra do André Luiz. Especialmente no mecanismo da mediunidade. Então, o pensamento, segundo André Luiz, a gente vai ver que também é uma matéria, só que é uma matéria bastante sutil e que vai realizar aquilo que está no espírito. Se o espírito está sentindo tristeza, o pensamento vai criando, vai alimentando e vai se enredando nela. O pensamento, então, realiza aquilo que está no espírito. O sentimento que nós temos vai carregar, vai dar força, vai dar o colorido. O sentimento é que dá intensidade. E a vontade é que dá direção. Então, olha que interessante, a gente pensa, com o sentimento a gente dá intensidade e com a vontade a gente dá direção para esse elemento que é uma matéria sutil. Então, é importante a gente pensar como nós não fugimos de nós mesmos. Às vezes a gente vê tantas pessoas mudando de parceiro, mudando de casa, mudando de estado, às vezes mudando de país, com o propósito de se livrar de antigos conflitos, mas geralmente a gente não consegue porque a gente carrega nós mesmos, né? Então, para onde a gente vai, com o parceiro que a gente tiver, para a casa que a gente se mudar, a gente carrega nós mesmos. Então, o importante é poder realmente operar essas transformações num nível interno. E quando a gente foca numa realidade, ela se torna muito viva para nós. A gente exterioriza as nossas emanações mentais. Nós vamos construindo o nosso universo até que ele acabe, então, se tornando cada vez mais objetivo, cada vez mais concreto. Se costuma dizer na psicologia do Jung que o inconsciente, ele avisa 3 vezes. Depois, na 4ª, ele põe no concreto. Então, a pessoa tem um insight, tem um sonho, começa a pensar naquilo e tal, e o inconsciente está mandando, está avisando, está trazendo aqueles elementos. A gente não consegue ver, pá, depois ele coloca no concreto, na nossa vida prática, para que a gente possa realmente se deparar com essa questão que é importante para o nosso crescimento espiritual, e a partir disso a gente possa crescer, a gente possa evoluir. Então, é como se usa uma expressão que é cair no horizonte de eventos, né? Porque no buraco negro tem aquela linha que separa aonde começa a parte escura do buraco negro. A partir daquela linha que é o horizonte de eventos, o buraco puxa até a luz. Então, a partir daquilo ali é tudo escuro. Então, quando cai no horizonte de eventos, tu perde o objeto, né? Então, na psicologia, a gente diz, quando cai no horizonte de eventos, é quando cai na matéria. Saiu do campo psíquico, caiu na matéria, aí depois que foi para a matéria não tem jeito, aí tem que lidar com aquilo, né? E aí são situações que a gente vive no nosso dia a dia e que a gente pode compartilhar, que a gente pode refletir. Eu lembro uma vez que eu estava muito mobilizada com uma situação de violência que uma amiga minha tinha passado aqui em Porto Alegre, e aí quando a gente começa a ficar preocupado com aquilo, né, ao invés de ficar em oração, ao invés de poder buscar uma outra compreensão, emanar luz e tal, a gente fica preso naquela coisa ruim, quando vê, tu tá emanando uma coisa ruim junto, né? E aí,
sincronisticamente, como a gente gosta de dizer, que é assim, coincidentemente, entre 1000 aspas, porque nada é coincidência, eu fui sair de casa e eu ia a pé passar por um local à noite aqui em Porto Alegre que é bastante perigoso, e aí me deu aquela sensação assim, tô achando que vai dar algum problema. Sabe de uma coisa, eu não vou a pé, porque eu não vou passar por aquela pracinha a pé. Ok, fui de carro. Fui de carro, fui jantar com uma amiga e tal e tal. Quando voltei, tinham roubado o step do meu carro, o carro com o fio do alarme cortado, não andava, aquela coisa toda aquela coisa xarope de ter que dar conta disso aí para poder consertar, fazer funcionar e tal e tal. E aí eu voltei para casa chateada com aquilo, né? E só escutei um espírito dizer assim para mim: agradece, minha filha. Então tá, né? Além de perder o meu step, eu vou ter que agradecer, meu irmão. O que que eu tenho que agradecer? Dentro da minha ignorância. Eu disse, agradece porque foi desviado uma coisa mais difícil. Daí eu me dei conta, né, que realmente, né, às vezes a gente passa por situações desagradáveis, mas que poderia ter sido muito pior. Aí eu fiz essa reflexão, assim, do quanto as coisas acontecem e a gente tem que ter um olhar maior. Mas conforme a gente fica preso no incômodo, né, a gente acaba, então, materializando aquela energia negativa e acaba tendo que passar, às vezes, por alguma situação desagradável. Relatos como esses a gente vê aos montes. Eu nunca esqueço, né, um amigo contando uma vez também que um preto velho numa casa de umbanda disse para ele assim: meu irmão, tu vai passar por um pequeno acidente de carro, mas não te assusta, é porque tem uma energia muito pesada em volta aí, para drenar isso para a terra vai acontecer uma dificuldade, mas é uma coisa simples, não é nada mais grave, e de fato naquela semana ele bateu o carro, mas foi uma coisa muito simples. Então, o que que acontece? A gente não entende, assim, o quanto, às vezes, tem coisas que precisam acontecer no nosso mundo concreto, na matéria, no dia a dia, às vezes é uma doença, alguma coisa que a gente precisa para drenar para o campo físico, alguma carga mais densa que a gente carrega no nosso corpo espiritual. Então, muitas vezes, tendo essa compreensão, fica mais fácil até da gente aceitar, de a gente ter uma certa resignação com relação às situações que se apresentam, né? Mas o que nos interessa também é lembrar o que o André Luiz fala, que os nossos átomos mentais produzem ondas de variada vibração. Como a gente sabe, né, as ondas longas, né, as ondas longas, assim, são aqueles pensamentos negativos, pesados, e as ondas curtinhas são os pensamentos positivos, que são leves, as ondinhas curtas. Isso tudo está no mecanismo da mediunidade. Então, a emanação mental vai ser forte, tanto quanto as faculdades já adquiridas do espírito e a sua concentração e persistência. Conforme o espírito tiver trabalhado mais o seu campo mental e tiver essa persistência, essa concentração, a emanação mental vai ser muito forte. Nem toda lembrança tem vida, mas aquelas que a gente fica alimentando com essa energia mental, elas têm. Então, o trauma, por exemplo, uma situação forte que a gente vivenciou, tem vida. E aí, quando a gente se identifica com aquilo, a gente vai dando vida e até uma certa autonomia àquela lembrança. Por isso que se diz que não há neutralidade espiritual, porque a gente está sempre criando. Ou a gente está criando bem, ou a gente está criando mal, mas a gente está sempre gerando essa vida com a nossa mente. Então, por isso é importante a gente observar que tipo de vida nós estamos gerando internamente. Quais são os nossos estados mentais? Né? E os estados mentais, eles podem aparecer de diversas maneiras. A raiva, por exemplo, pode aparecer como agitação, a mágoa pode aparecer como uma preocupação. Imaginar é criar. Quando a gente foca numa realidade, ela se torna viva para nós. E é interessante que a ciência nos mostra hoje em dia que é a mesma região cerebral que se ativa quando a gente olha para alguma coisa ou quando a gente imagina alguma coisa. Eu lembro quando saiu um documentário, Quem Somos Nós, eu não sei como é que é o nome em inglês, não sei como é que está traduzido aí, vocês chegaram a ver o Quem Somos Nós? Não. É um documentário bem interessante e que mostra isso, assim, que quando a gente olha para um objeto, por exemplo, pega aqui o meu mouse.
Quando a gente olha, a gente aciona determinada região cerebral. Mas se a gente fechar os olhos e imaginar esse mouse, da mesma maneira a gente vai ativar aquela região cerebral. Então, o que é imaginar ou o que é vivenciar de fato? A Joana de Ângeles, ela tem várias técnicas de visualização terapêutica que é baseada nisso, com o propósito de ajudar a trazer a saúde, o equilíbrio do corpo físico, porque a gente sabe que justamente isso, se a gente imaginar, a gente produz esses estados internos que vão ou liberar substâncias saudáveis, calmantes no nosso corpo, ou adrenalina, cortisol, conforme, né, se a gente está lembrando de uma situação traumática, por exemplo, às vezes dá até uma sensação desagradável. E se a gente está visualizando uma região da natureza, né, fazendo uma respiração profunda, a gente passa a mensagem para o nosso corpo físico de que as coisas estão bem. Então, isso tem uma influência, inclusive, para a nossa saúde. Nós estamos sempre criando com a nossa mente. E a intensidade vai depender não só daquilo que a gente está mentalizando, mas da vibração, da sintonia, da elevação. E o pensamento pode influenciar as pessoas. E se diz que o pensamento é mais pernicioso do que a obsessão de desencarnado. Nós que estamos no corpo físico, porque como a gente tem essa ligação com a matéria, a nossa emanação mental é muito carregada desses fluidos mais densos. Então, por isso, nosso pensamento ele tem uma força muito grande. Vide nos trabalhos de desobsessão, quantos espíritos relatam, meu Deus, mas eu já estava indo, e daí a fulana fica pensando em mim, quando eu vejo, eu estou aqui de novo. Então, a gente puxa os espíritos com muita força. A obsessão que a gente, encarnado, exerce neles é muito pior do que as que os espíritos exercem sobre nós, por causa disso, né? E vocês sabem que o livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, do Chico Xavier, né, do André Luiz, tem um relato de uma cena muito interessante do preparo para a reencarnação, onde o espírito Cornélio orienta algumas pessoas que estão se preparando para reencarnar, ele orienta as pessoas a modificarem os seus clichês mentais. E olha só, o que não se faz só através das preces e das meditações, ou então das reflexões acerca do passado. Segundo ele, é imprescindível a dinâmica da ação. E aí ele orienta, aliviando as dores dos outros, fazendo a caridade, a gente esquece das nossas e renovamos a fonte do pensamento. E aí toda essa explicação que ele está dando, esse preparo para essas pessoas reencarnarem, é porque as nossas lembranças desagradáveis, as nossas lembranças infelizes, elas desequilibram tanto o nosso campo vibratório, a tal ponto que, no caso deles, poderia interferir, inclusive, na formação do novo corpo. Então, ele orienta, e isso serve para todos nós também, para que eles procurem apagar da mente as recordações indesejáveis, entre mil aspas, esse apagar, né? Mas é sentido de não ficar alimentando aquelas recordações penosas, elevando o nível do pensamento em esperança, mantendo uma vontade vigorosa, centrada no bem comum, a fim de poder aproveitar aquele momento para sua ascensão. Então, vejam só, no preparo para a reencarnação, o quanto o cuidado com o pensamento é importante, porque vai interferir, inclusive, na formação do novo corpo. Então, tudo isso assim para a gente pensar o quanto a nossa mente ela tem uma relação com a matéria e o quanto é importante que nós tenhamos consciência disso para poder fazer uso dessa força no sentido do nosso bem e no sentido do bem ao próximo também. Então, as formas de pensamento que a gente fala muito no Espiritismo também são essas criações mentais que utilizam essa matéria fluídica, astral, para compor as características de acordo com a natureza do pensamento. Então, tanto encarnados como desencarnados podem criar formas de pensamento que podem ser boas, que podem ser ruins, que podem ter características positivas ou negativas, né? E que elas são criadas, então, através da ação da mente sobre essas energias mais sutis, criando essas formas que correspondem à natureza do pensamento gerado. Então, toda a criação
tem vida, tem movimento, impondo responsabilidade a quem manifesta. Quando a gente dirige o nosso pensamento a um objeto ou uma pessoa, se forma no nosso campo mental uma pequena imagem daquele objeto que fica como se fosse assim na frente do nosso rosto, né? As pessoas que têm vidência, não sei se vocês têm essa experiência, eu não enxergo, mas as pessoas que têm vidência relatam, e nos livros espíritas a gente vê, né, que enxerga essa imagem perto da pessoa, a imagem daquilo que a pessoa está sempre pensando, sempre se ocupando, seja uma preocupação, alguma coisa. Então, a vidência, esses elementos são perceptíveis, e essa imagem vai persistir enquanto o pensamento se fixa naquilo e até um tempo depois. A pessoa já parou de pensar naquilo e aquela forma de pensamento ainda persiste mais um tempo até se desfazer. Então, o tempo e a duração dessa imagem vão depender da intensidade, né, dessa concentração mental e da persistência do pensamento. E se o sentimento for associado também, aí aquilo vai ficar mais forte ainda. Então, vocês veem o quanto o nosso sentimento carrega e dá essa intensidade, né? Por isso que os quadros obsessivos, quando o espírito está com raiva e fica com aquilo, né, fixo mentalmente, então fica alimentando aquelas formas de pensamento e aquilo fica forte, né? Então, todo desejo é respondido em algum nível. Por isso a importância também da gente não ficar falando dos outros, da gente não ficar fazendo fofoca, né? Não ficar pensando mal dos outros, poder ter essa vigilância, porque isso, de uma certa maneira, vai até a pessoa, isso interfere, né? Tem gente que tem um vício em fofoca, assim. A gente na psicologia entende que a fofoca ela tem por trás um mecanismo da pessoa que faz a fofoca se sente importante possuindo aquela informação. Então, a pessoa tendo aquela informação, eu sei de tal coisa, eu vou contar para ti. Então, no fundo, aquela pessoa se sente importante e valorizada, né? É um complexo, uma situação que precisa ser olhada, precisa ser trabalhada, mas que faz com que aquela pessoa fique enredada em algo que está ali exercendo uma obsessão com relação a outra pessoa de quem ela está falando, né? Então, com relação a isso também, a nossa responsabilidade do pensamento, uma cena que eu me lembro, anos atrás, eu tinha convidado uma paciente minha para assistir uma palestra numa casa espírita que eu trabalhava anteriormente, e justamente naquele dia a palestrante se atrapalhou, falou algumas informações equivocadas, assim, com relação à doutrina espírita, e eu só fiquei pensando assim, meu Deus do céu, logo hoje que veio a paciente, que pena, né? Vai pensar que a casa espírita pensa dessa maneira, assim. E depois, para minha surpresa, quando eu conversei com a paciente, ela disse, eu percebi que a palestrante estava equivocada, e aí eu fiquei fazendo uma oração para ela. Eu fiquei fazendo uma oração porque eu pensei, nossa, ela pode estar ali sendo obsediada, falando aquelas coisas e tal. E eu achei tão legal aquilo, porque é exatamente, né? É o que a gente deve fazer. Se tu vê que o palestrante está errado, está falando alguma besteira, fique em oração por ele, né? Porque somos todos humanos, somos todos falhos, então é importante que cada um cumpra o seu papel também, poder fazer a sua parte, e aí a gente consegue realmente ir operando as transformações que a gente gostaria de ver no mundo, né? Então, outra coisa que, a nível de pensamento, também é importante a gente ver, que existe uma pressão planetária, o pensamento coletivo, que interfere. Aquelas pessoas mais sensíveis sentem uma interferência ainda maior. Por exemplo, ao contatar com o medo, né, se por acaso a pessoa viveu uma situação e aquilo despertou o sentimento de medo, ao conectar com o pensamento coletivo do medo, a gente sente o medo da humanidade. E aí fica muito pesado, porque fica uma globalização mental. Na pandemia a gente pôde ver muito isso, né? Porque era o planeta inteiro vivenciando uma situação difícil para todos, nos igualou a todos no sofrimento, mas que ao mesmo tempo, cada vez que alguém assistia alguma coisa no noticiário e tal, se sentia com medo, pronto, conectava, era um medo generalizado. Então, esse pensamento globalizado também interfere, né? Então, a gente tem o nosso pensamento, tem um pensamento coletivo ainda,
E quanto mais a gente vibra em sintonia com uma faixa ou com outra, a gente vai ter também potencializado aquilo em nós. Quando a gente está orando, a gente também conecta com uma rede de pensamento dos espíritos mais elevados e também se nutre daquilo. Então, vejam só que interessante, né? A gente vai se nutrir daquilo que a gente está buscando. Então, vigiar o nosso pensamento acaba tendo um significado ainda maior. E a meditação, com o propósito de serenar a mente, de focar, também nos ajuda muito com relação a isso. Por isso que não adianta, por exemplo, rezar com medo das trevas, né? Rezar com medo das trevas é quase que chamar as trevas, é quase como se estiver mentindo para si mesmo, porque esse medo é uma vibração também mais densa. Então, pensando, nós criamos uma aura que influencia outras pessoas, seja uma aura de simpatia ou de antipatia. Quando a gente não se ama, a gente acaba agindo de uma maneira onipotente para negar isso. E aí a gente transmite essa falta de amor e por isso as pessoas muitas vezes sentem antipatia, né? Quando a pessoa tem um comportamento muito arrogante, assim, e acaba transparecendo isso. Então, o autoconhecimento, se observar, se aceitar, não se julgar, não se condenar, né? Que nem diz a Joana de Ângeles, né? Não se culpar nem se desculpar, mas poder se perceber, poder conhecer a si mesmo, poder buscar o melhor para si. Isso exige muita coragem, exige o compromisso de mudar, exige um trabalho consigo mesmo, mas nós somos ainda muito infantis e temos medo de nos confrontar conosco, né? E a gente vive em meio a diversas formas de pensamento. Então, cada pensamento, falando dessa matéria sutil, também tem uma forma e vai na direção daquela pessoa em que nós estamos pensando, ou então fica na nossa volta, se for um pensamento acerca de nós mesmos. Se não alimentado, ele se desfaz. Então, muitos pensamentos alheios atravessam a nossa mente também. Alguns nos impressionam, alguns fazem com que a gente se fixe neles, e a gente daí alimenta eles, e aí alimentando a gente se torna responsável por eles também, né? Então, cada pensamento vai gerar uma forma de pensamento, mas alguns, por similitude, por repetição, vão se fundindo uns com os outros e vão se fortificando, né? Então, quando tem um pensamento que está constantemente sendo alimentado, ele pode durar anos. Parece uma entidade viva. Tudo isso a gente vê muito na literatura espírita, né? Especialmente assim, aquelas formas umbralinas, né? Ou então nas colônias espirituais, aquelas criações maravilhosas que os espíritos superiores organizam e criam. E aí tem alguns relatos bastante curiosos, assim. Um grupo mediúnico que eu participava, eu lembro que algumas coisas que as pessoas compartilhavam. Teve uma situação de uma palestra que o palestrante estava fazendo a palestra espírita e ficava vindo uma imagem na cabeça dele fixa, assim, uma imagem de um carro vermelho. E aí, no final da palestra, uma pessoa veio pedir uma orientação para esse palestrante e era sobre o carro novo da pessoa, que era um carro vermelho. Então, a pessoa estava tão com aquilo fixo na cabeça, era uma orientação sobre as energias no carro, uma coisa assim, que a pessoa estava com aquilo fixo e o palestrante, tinha uma sensibilidade mediúnica grande, ficava captando a imagem de um carro vermelho, não sabia por quê. Né? Outra cena do trabalho no grupo mediúnico, que uma pessoa, o dirigente percebia na frente da pessoa a imagem de uma telinha de computador. E aí, depois, ao final do trabalho, também conversando com a pessoa, soube que a pessoa tinha passado o dia trabalhando na frente do computador e aquela imagem estava tão viva na mente dele que ele foi para o trabalho mediúnico à noite e ficava aquela imagenzinha na frente da mente dele, aquela forma, pensamento ali. Então, vocês veem como a gente está sempre criando aquilo que a gente se ocupa no nosso dia, né? Um outro relato de uma pessoa também com uma mediunidade mais ostensiva, assim, que a pessoa acordou de noite e não sabia por quê, ficou com muita lembrança acerca do Michael Jackson. E era uma pessoa que não
uma pessoa que curtia o Michael Jackson, conhecia ele pela sua fama e tal, e acordou e vinha aquilo na cabeça. Depois acordava de novo, vinha coisas da história do Michael Jackson na cabeça. E quando ele acordou de manhã, ele ligou o rádio indo para o trabalho, aí descobriu que o Michael Jackson tinha desencarnado e estava toda a mídia, então, trazendo coisas a respeito daquilo. Então, o pensamento coletivo, de alguma maneira, aquele médium tem uma antena mais aberta, assim, captou. Então, essas ondas, que nem as ondas de rádio, que tem de pensamentos, algumas pessoas mais sensíveis têm uma facilidade maior de pegar, né? E por último, ainda com relação às formas pensamento, tem um livro espírita chamado Céu Azul. Muito legal quando quiserem indicar, assim, especialmente para pessoas que estão começando, para jovens, estão começando a ler alguma coisa sobre a doutrina espírita, porque conta a história de um jovem que desencarna muito cedo, aí pelos 19 anos, e aí é a experiência dele no plano espiritual, ele é levado para a colônia, mais ou menos que nem a história do André Luiz, assim, que mostra a experiência dele depois da morte. É esse rapaz também, como é que se dá a vida dele lá e as coisas que ele vai aprendendo na colônia espiritual. E aí tem uma cena onde eles, num grupo de espíritos, os mentores vão fazer um acompanhamento de uma menina que tem síndrome de Down, uma menina encarnada, e ela tem síndrome de Down e um retardo, se não me engano, e aí eles assistem uma cena muito curiosa. Eles veem os espíritos obsessores da menina plasmando uma barata gigante. Olha só como o ser humano, seja encarnado ou desencarnado, tem uma criatividade, assim, tanto para o bem como para o mal, plasmando uma barata gigante para assustar a criatura. E aí ela tinha percepção, né, dentro da sua questão, do seu problema lá, enxergou a barata gigante, começou a gritar, horrorizar e tal, e todo mundo achando que ela estava alucinando, pois ela estava vendo no campo espiritual algo que tinha sido plasmado. Aí eu vou dizer para vocês, para a psiquiatria e para a psicologia chegarem nesse ponto, assim, eu acho que vai levar um tempo ainda, né? Mas, então, eles fazendo uso das formas pensamento para modelar ali uma imagem com determinado propósito. Então, o nosso espírito tem a sua mente, que produz o pensamento, constituído de matéria sutil, e que plasma no cérebro a ideia conforme o grau evolutivo de cada um, né? Então, outro relato muito curioso, eu não sei se vocês conhecem o médium Peixotinho, que ele foi, da época do Chico Xavier, um médium de efeitos físicos, que inclusive teve alguns trabalhos que ele realizou junto com o Chico Xavier, trabalho de materialização, aquelas coisas que hoje em dia é super raro, né? A gente só vê nos relatos, raras pessoas tiveram oportunidade de visualizar isso, e o Peixotinho era um médium de materialização. E eu pude assistir uma palestra com a filha caçula dele, uma senhora, e ela contou uma série de situações, assim, das experiências de vida deles em casa, e aí, como ele era um médium bastante sensível, né, não sei se vocês sabem, mas toda essa questão da materialização exige um cuidado com o pensamento muito grande e tal, então eles tinham umas regras dentro de casa, assim, que eles tinham que ter um cuidado muito grande para não baixar a vibração, porque o pai era muito sensível. E aí, qualquer coisa, assim, ele passava muito mal, ele se sentia muito mal. Então, elas eram em várias irmãs, não podia brigar dentro de casa. Então, ela contava que, assim, quando ela e uma irmã que estavam sempre brigando, queriam brigar, elas tinham que sair de casa, aí elas saíam, caminhavam um quarteirão e lá elas se pegavam, se puxavam pelos cabelos, aí depois voltavam para casa, cada uma do lado da rua, quando entrava em casa não podia dar um pio uma com a outra, né? Porque o campo vibratório da casa tinha que ser preservado. Então, outra situação assim de campo vibratório dos pensamentos, não, gente, eu tô falando assim em tom de brincadeira, não é que sai de casa pode brigar de se arrancar os cabelos, tá? Era a experiência delas, crianças, assim, claro que também não adianta vir carregando tudo aquilo, mas elas evitavam de fazer aquilo dentro de casa, pelo menos. Mas mesmo assim, né, são emanações mentais que a gente tem. Velório. Quando a gente vai em velório, é uma vibração muito característica, né? Uma vibração muito densa, de sofrimento. Não sei se vocês já repararam, a hora que as pessoas se juntam para fazer uma prece, né? Pessoas se dão as mãos para fazer um Pai Nosso.
a mudança da vibração, essa eu consigo sentir com clareza, assim, a mudança da vibração muda, assim, radicalmente. Então, por isso, né, em velórios, assim, enterros, que as pessoas ficam muito revoltadas, muito desesperadas, é muito triste quando as pessoas conseguem se juntar para fazer uma oração, alguém da família solicita, vamos orar junto e tal, faz uma diferença muito grande. Então, esse campo mental, e outra coisa que a gente pode observar também, essa questão do campo mental, é nas palestras, isso é uma coisa curiosa, assim, sabe? Quando a gente faz uma aula sobre psicologia espírita, sobre doutrina espírita, uma palestra na casa espírita, ou quando a gente tem uma palestra acadêmica, mais puramente científica, ou quando o público é muito refratário, né? Já tive a experiência, assim, de fazer palestras sobre espiritualidade em locais acadêmicos, assim, onde tem um público mais refratário, a energia do local da palestra fica mais pesada, mais densa. É tão curioso de ver, assim, e quando é na casa espírita, geralmente, claro, a gente sabe que onde tem pessoas, tem as dificuldades humanas, mas há uma aura maior, assim, de aceitação, de pensamento no bem, mesmo que tenha muita gente em sofrimento, mesmo que tenha muito espírito em sofrimento. Então, vocês veem o pouco que a gente procura se elevar, com o propósito de estar refletindo, de estar buscando sinceramente um autoconhecimento, de estar olhando para as coisas divinas, assim, isso por si só já produz uma elevação assim vibratória, né? Então, o quanto a gente pode fazer uso disso para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a gente criar uma atmosfera benéfica em torno de nós mesmos. E com relação a isso, também essas forças psíquicas, né, que a gente está falando hoje, tem mais uma coisa que eu quero contar para vocês. Talvez vocês já tenham ouvido falar, que é uma técnica hoje super usada na psiquiatria, que se chama mindfulness, que está tendo uma repercussão muito grande no meio científico. Para o português é traduzido como estado de plenitude mental, né? Que é ficar com a mente esvaziada, e tem sido usada essa técnica em programas de redução de estresse, de ansiedade, de depressão, quando a pessoa está fora da crise depressiva, e também para dor crônica. São técnicas de meditação associadas a práticas cotidianas. E o que é mais interessante é que foram feitas as pesquisas com pessoas que fazem um programa de 8 semanas dessas práticas de meditação. Aí, nesse caso, é assim, são uma prática de meditação de 40 minutos diária, se a pessoa realmente se propõe a fazer aquela meditação 40 minutos diários por 8 semanas. Fizeram o escaneamento mental dessas pessoas antes e depois do intervalo de 8 semanas, ali, né, as imagens do cérebro em ressonância magnética, e viram mudanças fisiológicas no cérebro da pessoa. Então, sabe isso, assim, que a gente fala muito pelo espiritismo, né, a mudança que a gente consegue proporcionar para o nosso corpo físico e tal e tal. Hoje em dia a ciência está conseguindo provar, só que, claro, não é assim, o bel querer, né? Exige todo um movimento, uma prática, uma modificação, e eu digo isso também, não é para ninguém sair daqui deixando de tomar seus remédios para nada, não é nada disso, pelo amor de Deus, porque assim, até que a gente consiga construir essa mudança cerebral, ou seja, em que parte for do organismo, tem que ser feito com muito cuidado, e a hora de se desapegar de algum remédio tem que ser vista com muito cuidado com o médico junto. Mas que essas pesquisas em mindfulness mostram mudanças fisiológicas no cérebro após o intervalo de 8 semanas, eu acho um dado muito rico, muito importante, e que nos ajuda a ter uma esperança muito grande em termos de tratamento para um monte de coisa, né? Então, se associa, não é que se tem optado por isso ao invés da medicação, não é isso, mas associado com os tratamentos comuns, né, tem-se conseguido resultados muito interessantes. Então, como é que funciona? Essas são técnicas de meditação que são combinadas a atividades do dia a dia, usando o que eles chamam de atenção plena, sem julgamento, e aí é, por exemplo, assim, a técnica de meditação formal
para quem não conhece, muito rapidamente, é sentar de uma maneira confortável, fechar os olhos e respirar calmamente e ficar prestando atenção na respiração. Durante essa prática, vai vir pensamento, porque a nossa mente é agitada, é da natureza da mente ficar produzindo pensamentos, e daí a pessoa começa a pensar: ah, será que eu desliguei o gás na cozinha? O que que se faz? Se deixa o pensamento ir. Ah, eu tinha que ter falado não sei o que com a vizinha. Deixa o pensamento ir. Porque a nossa tendência é se apegar naquele pensamento, e aí, quando vê, tu já não está mais prestando atenção na respiração. Então, desapega. Viu que estava no pensamento? Deixa o pensamento ir embora, volta para a respiração. E ficar fazendo esse exercício de se desapegar dos pensamentos e voltar para a respiração. Por que que isso é importante? Porque depois de um tempo de prática, se começa a perceber que a gente é mais que os pensamentos, que nós não somos o pensamento, que a gente é algo além do pensamento. E aí a gente começa a ver que os pensamentos, eles existem, mas eles não são a mais pura verdade. Então, isso vai proporcionando também um autoconhecimento, um crescimento interior. Então, uma técnica normal de meditação, falando assim de uma maneira muito simples, seria isso. E o que eles associaram em psiquiatria? Pegaram a técnica da meditação e associaram a coisas do dia a dia. Por exemplo, fazer uma refeição com a cabeça meditativa, prestando atenção, por exemplo, nos 5 sentidos, porque eles usam 5 sentidos como uma ancoragem, para se ancorar no aqui e agora, para se ancorar no presente. Então, faz uma refeição prestando atenção no gosto, no cheiro, no aspecto visual. Aí vem o pensamento. Ah, eu tenho uma preocupação de trabalho para resolver. Deixa o pensamento embora, volta a fixar no gosto da comida. Entende? Porque é um exercício de se desconectar daqueles pensamentos perturbadores, daquela ansiedade do dia a dia. E aí, quando a pessoa está diante de outras situações, está numa fila, prestar atenção na respiração, caminhar prestando atenção na respiração, e se propor a pequenas mudanças de hábito diários. Né? Então, esse relaxamento físico e mental, esse foco nos 5 sentidos, isso tudo vai ajudando, então, a pessoa também a poder proporcionar esse relaxamento maior do corpo físico. E a Joana daí tem as técnicas dela de visualização terapêutica, e para quem gosta, quem tem interesse, tem disponível no YouTube, é só colocar lá Divaldo, Joana, visualização terapêutica. Na Mansão do Caminho, eu acho que eles vendem também, disponibilizam CDs com práticas, e é muito rico também com esse propósito, inclusive de beneficiar em termos de saúde as pessoas. Né? Agora, tem algumas coisas muito curiosas com relação à nossa mente, que quanto mais a gente se fixa no problema, mais esse problema se fixa em nós, né? Então, se a gente, de uma certa maneira, rejeita a experiência, parece que ela se gruda na gente. E quando a gente acolhe a experiência, a gente consegue modificar. Por isso a gente diz que é importante nós nos livrarmos da vontade de se livrar. É o se livrar da vontade de se livrar da ansiedade, se livrar da vontade de se livrar da dor, porque aí cessa aquele esforço de querer se livrar. Né? Então, quando a gente tem uma experiência saudável, uma experiência positiva, por exemplo, focar nela e ficar pensando nela por alguns segundos durante o dia. Por exemplo, a luz do sol na mesa de trabalho, sabe? Coisas assim muito simples que trazem prazer, da gente fixar na mente aquela experiência para poder ter aquele pequeno prazer saudável mais presente na nossa mente. O sorriso de alguém, uma lembrança boa, beber um chocolate quente, né? Poder sentir aquilo. Tem uma pessoa que fez o curso da Joana de Ângeles com a gente, que eu nunca esqueci, durante o curso, assim, ele teve a ideia de criar um hábito que era de bater foto de flores nascidas assim no meio-fio, no meio da pedra da calçada,
E ele começou a fazer fotos, e aí mandava para o grupo na época, cada foto mais linda, assim, de flores nascidas, assim, no meio da onde tu não espera que elas estivessem nascendo. Né? Aquilo tinha um sentido para ele, ele foi transformando o trajeto que ele fazia para ir trabalhar, né? Que às vezes era um trajeto urbano, não tão bonito e tal, e ele ia observando o que tinha de beleza naquele percurso. Então, quando a gente se envolve com a experiência positiva de uma maneira atenta, as nossas redes neurais relacionadas ao circuito de recompensa do nosso cérebro são ativados liberando dopamina, que é essa química responsável por essa sensação de bem-estar. Então, dar pausas ao longo do nosso dia, por exemplo, né? Ao longo do nosso dia, dar pequenas pausas para respirar, para fazer um pensamento positivo, né? Ou então em situações de tensão, em reunião de trabalho, ou em alguma situação onde a pessoa está prestes a perder o equilíbrio antes de uma discussão, se afastar um pouquinho, dar uma desculpa que vai no banheiro, se fecha lá e procurar focar na respiração por alguns segundos. Então, tudo isso são técnicas que esse pessoal aí da psiquiatria que usa mindfulness, eles chegam a publicar assim com essas orientações, para vocês verem que interessante como a gente pode usar esses recursos para melhorar as nossas relações, para fazer com que a gente se sinta melhor. Então, procurar, então, ser gentil conosco mesmos, ser gentil com o próximo, né? E observar quando a gente é muito resistente ou relutante às pequenas situações do cotidiano, ou então, quando se é muito crítico consigo mesmo, procurar aliviar um pouco esse peso que a gente carrega sobre nós, né? Então, esses aspectos todos que eu trouxe hoje, para a gente pensar um pouquinho no pensamento, no sentimento, na vontade, em técnicas para a gente poder direcionar melhor essas forças psíquicas, tem como propósito que a gente possa não só se conhecer um pouco mais, mas poder também direcionar os nossos esforços para ter uma vida mais plena, mais saudável, mais serena, e poder construir né, na nossa vida social relações assim de maior harmonia, que é o propósito que nós todos temos, né? Então, por hoje, o que eu tinha para trazer para o grupo era isso. A gente tem ainda mais uns 5 minutinhos. Se quiserem trazer alguma questão, levantar algum aspecto para a gente pensar juntos, eu fico à Oi, disposição. Michele. Oi. Você trouxe vários livros também, que eu anotei alguns, mas será que existe algum que engloba mais esse assunto que você traz para a gente? Será que tem um. Porque realmente é muito complexo e tem vários segmentos que você vai, como se fosse um leque de informações para a gente seguir, né? Desde né, de Einstein, né, da teoria da relatividade, que realmente é interessante para quem trabalha com grupo mediúnico, como também para esse exercício de Joana, né, que seria a meditação. O que é que você tem mais, além desse, você deu também o site, né, do caminho de Valdo, né, da terapia de Joana, Sim, mas tem outra isso. coisa, mas tem mais literatura para gente? Tem assim, ó, aquela parte da física dá para encontrar numa breve história do tempo, do Stephen Hawking, uma breve história do tempo. Tem um livro muito legal também do Frijot Capra, que deixa eu ver se eu enxergo ele ali, o tal da física também tem, mas na breve história do tempo tem bastante coisa. Sobre mindfulness, olha eu que não tinha preparado para passar para vocês, mas como os livros estão tudo aqui atrás de mim, é só olhar para eles que eu já te digo. Deixa eu ver, tem um que é. Não, tá aqui. É o do mindfulness, eu não botei ele aqui, senão eu dizia também. Mas eu posso mandar depois. Eu posso mandar uma referência depois. Ah, legal. Mindfulness eu não É, é, lembro. e uma outra coisa, você falou sobre a gente plasma exatamente esses pensamentos, tanto para o bem como para, né, o mal que nos faz também, em termos de doença, em termos de que a gente atrai. Mas aí eu digo para você, e na parte de cura, da autocura e também de utilizar
essa vibração que, na verdade, o pensamento é um atributo do espírito, né? Então, é a gente que tem esse controle. Então, como a gente exercitar esse controle também para essa autocura e para essa cura também do próximo ou do próprio ambiente, porque a gente também plasma através de pensamentos e discussões, como você falou que fica na mente repetida, também plasma miasmas, né, nos ambientes, nos objetos, né, nas coisas que a gente anda e também nas pessoas também, né, que a gente joga, né, energias tanto para o bem como para o mal. Mas como a gente utiliza, exercita mais isso dentro da gente, entendeu? Através. Ah, eu fico querendo saber como a gente pode utilizar, se beneficiar mais desse controle mental, que é o pensamento. Eu aproveito para dizer mais um livro agora, que também ajuda a responder isso, que é o Momentos de Meditação, da Joana de Ângeles, porque justamente quando ela fala das visualizações terapêuticas, é um meio de poder fazer uso desse campo mental para a autocura, para as questões de saúde, para recuperar a saúde, e que é justamente, ela dá uma sequência, assim, de fazer um relaxamento, como o da meditação, e aí depois desse relaxamento, fazer uma visualização, primeiro de alguma coisa da natureza, assim, para que a pessoa possa relaxar, né? Porque a mente vai relaxando, o corpo também, e depois a visualização de uma luz entrando pelos chakras, ela vai orientando, assim, né, nessas meditações guiadas que estão no YouTube, e vai passando por todo o corpo. E aí, claro, se a pessoa já sabe que tem uma doença em determinada região do corpo, a orientação é imaginar uma luz, uma energia amorosa naquela região, inundando. A pessoa tem uma coisa cardíaca, imaginar o coração envolvido por aquela luz amorosa e tal. E aí, todo dia a pessoa faz essa sequência, esse relaxamento, visualizar a natureza para harmonizar o campo mental, se vê, né, num campo florido, numa praia, numa cachoeira, onde a pessoa quiser, assim, só para fazer esse relaxamento, e imagina aquela energia vindo do alto, do céu, de uma estrela, inundando o coração, envolve. Então, todos os dias fazendo aquilo. E o Divaldo relata em algumas palestras dele experiências assim de ter visto pessoas conseguirem se harmonizar, né, obter a cura de algumas situações a partir dessas práticas. Agora, a gente sempre, eu gosto, sempre que a gente fala isso, eu gosto de lembrar de não deixarem de lado o seu tratamento médico, fazer as coisas associadas, né? Deus o livre. Tem gente que às vezes larga tudo, e não que não seja possível, a gente vê coisas milagrosas acontecendo, né? Mas eu opto sempre por fazer as coisas em conjunto. Então, esse seria um método para usar essas forças mentais, canalizando essa matéria sutil em prol da nossa saúde, né? E podendo, através do passe magnético, ajudar o próximo, né? Que transmite aquela energia para outra pessoa, através da oração, a gente transmite para outra pessoa, envolvendo a pessoa, imaginando a pessoa envolvida assim por uma luz, por uma energia amorosa, é um jeito da gente canalizar em prol do outro também. Muito obrigada. Muito obrigada. Imagina, o Alex levantou a mão, agora que eu vi ali. Tem que abrir teu microfone, que eu não estou te ouvindo. Oi, Aí. oi, tá me Agora sim. ouvindo? E Sim, boa agora sim. noite, gente. Boa noite, Michele. Boa noite. Você é Michele Ponzoni dos Santos, é? Isso. Prazer. Prazer é Eu meu. sou Alex Rodrigo, tá bom? Você é do sul do Brasil? Você está Isso. no sul do Brasil? Bem Eu no sul. adorei o que você explicou agora. Eu só queria agradecer do fundo do meu coração. Bom. Você explicou muitas coisas que eu precisava ouvir, tá? Mas tem umas coisas que eu eu separei aqui enquanto você estava explicando. Aí eu comecei a perguntar, o que você acha? Eu faço meditação toda noite e com YouTube, aquelas meditações de chakra, ou até, ou até mesmo com Bezerra e Menezes. Eu durmo, eu ponho
eu ponho o meu headphone, tá? Aí eu deito, eu tento dormir, e no momento que eu tento relaxar, eu durmo, eu tenho sonhos, até com até vejo pessoas, até 2 semanas antes da Tina Turner e desencarnar, ela sentou do meu lado. Eu estava em um sonho. Ela sentou-se, ajoelhada, não, ela sentou do meu lado, segurou a minha mão e disse assim: "Eu estou cansada, eu quero ir embora. Você pode me ajudar?" Aí eu falei assim: "Meu, eu adoro a Tina Turner." Aí eu acordei, eu falei assim: "Eu quero ir embora, eu não aguento mais isso aqui." Aí eu falei assim, aí eu acordei, entendeu? E nos meus sonhos, tá, que eu tenho, eu marco todos os meus sonhos aqui. Tudo, tudo. O tempo já está se esgotando, eu não posso segurar o grupo mais muito Desculpa, tempo. tá? Imagina, não tem problema. Mas só para te dar um retorno, assim, né? A ciência na Terra, ela é muito precária ainda, né? Para tentar acolher o teu coração, eu vou te dizer uma coisa que acho que talvez pegue um pouco isso tudo que tu está dizendo. O Francisco de Assis, quando ele estava bem no finalzinho da vida dele, ele teve aquele problema nos olhos, né? E o tratamento oferecido na época era a cauterização com ferro em brasa, pois ele se submeteu àquele tratamento, cauterizou o olho, olha o tratamento medieval, não que hoje em dia a gente tem uns tratamentos que são quase medievais também, mas já bem melhorados, né? Mas na época ele aceita com toda humildade, aceita o tratamento, faz aqui. E aí tem uma biografia dele que conta essa história, ele fazendo oração para as entidades do fogo e tal, que, né, que pudessem aliviar um pouco a dor dele naquele momento. Então, com essa conexão que ele tinha com a natureza, mas se submetendo ao que aquela época oferecia, né? Então, muitas vezes, o que a gente tem para nossa busca de superação, para nossa cura física, são os recursos que a Terra nos oferece nesse momento, mas que tudo serve para o nosso crescimento espiritual, né? Então, me desculpe te interromper, assim, Não, é que no fim eu imagina. deixei tão pouco tempo para as perguntas que não nos sobra mais muito tempo para a gente conversar, né? Mas espero ter podido contribuir de alguma maneira contigo, com vocês. É uma busca que nós todos estamos fazendo e que devagarinho a gente vai melhorando, devagarinho a gente vai chegando lá. Passa sempre muito rápido, né? O tempo é implacável, né, gente? O tempo não dá trégua, passa uma hora, passa assim, Exatamente. voando. Mas duas coisas que eu queria. Obrigada, Alex, desculpa, já encaminhando para o encerramento, porque realmente já, né, a gente precisa liberar o grupo, né? Duas coisinhas, Michele. Se você tiver alguma referência biográfica, né, e quiser enviar para mim, eu repasso para o grupo, tá? Tá. E outra coisa também que eu vi, a Aline colocou aqui no chat, é um livro sobre mindfulness, que é Atenção Plena. Eu pediria para a Aline, Ótimo. coloca essa informação lá no grupo para que todo mundo tenha acesso a esse livro, tá, Aline? Que bom, era isso que eu queria procurar uma referência sobre mindfulness mesmo, meditação plena. Então tá ótimo, é isso aí. Uma boa referência, o pessoal quiser Meu buscar áudio mais. não funcionou aqui, eu abri do Rafael, meu marido. Eu vou mandar no grupo, então, porque é um livro exatamente que você fala das 8 semanas, e ele tem exercício prático de 8 semanas usando esse método exato que você explicou. Eu mando lá no grupo. Ótimo, que bom, muito obrigada. Então, pessoal, aí a gente queria ficar aqui mais pelo menos uma meia hora, mas não dá. Então, Michele, muitíssimo obrigada, gratidão sempre, e a gente com certeza vamos nos ver nos próximos estudos, né? E queria Exatamente. agradecer a todos que estão aqui e avisando que daqui 2 semanas a gente volta. E aí esse estudo é rotativo, né? Os expositores são rotativos, então está lá no grupo, no próximo encontro, quem será o expositor, né? Então, gratidão e eu vou
encerrar a gravação.